Bom dia a todos. Eu me chamo Stefan, sou aluno de doutorado do professor Pablo Miguel. E é um tanto quanto estranho me apresentar dessa forma para vocês, mas acho que todos entendem a situação. Eu trabalho no doutorado com o professor Pablo na área de mapeamento digital de solos, e quando surgiu a necessidade da pós-graduação de eu cursar a cadeira de docência orientada, o professor Pablo me trouxe o desafio então de falar com vocês sobre mapeamento digital de solos. No início do nosso planejamento eu ia participar das aulas presenciais, seriam 2 aulas, e depois eu participaria das avaliações. Porém, 2020 foi um ano bem diferente e atípico. Então surgiram novos desafios para eu falar com vocês de maneira digital sobre mapeamento digital de solos. E é um desafio um tanto quanto diferente, porque se eu não conseguisse trazer para vocês de maneira digital o que é mapeamento digital, seria muito equivocado para tentar passar esse conhecimento. Então, para começar, eu trouxe uma cronologia de como que o mapeamento digital chegou onde a gente está hoje. Então, primeiro, a gente teve as primeiras formulações sobre o que são solos e sobre como que eles se dispõem na paisagem. A gente começa aqui então na década de 1940, 1880, com Dokuchaev e pesquisadores russos entendendo como que o solo se desenvolve na paisagem e como que ele é um organismo que se molda de acordo com certas condições e como que essas condições podem ser medidas ou estudadas para tentar identificar e classificar cada tipo de solo. Então, a partir desses estudos, surgiram algumas conceituações de modelos que pudessem condizer com essas formulações teóricas. Então, começaram a entender que o solo ele era uma função de certas características que formavam um tipo de solo e que essas características, quando mudavam o tipo de solo. Então, o solo era resultante de diversos fatores de formação. E aí, na década de 2000 e nas eras mais atuais, a gente teve uma revolução muito grande na questão da informação digital. E a maneira com que era trabalhada essa informação, ela foi avançada, alavancada de uma maneira nunca antes vistas. Antigamente, trabalhar com solo era uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito manual e era muito esforço físico. O esforço institucional e mental era para entender a disposição do solo na paisagem, entender a conceituação e trabalhar a campo para formular isso. Porém, com a informação digital, a gente teve um avanço na maneira com que a gente lida com essa informação. Então, as coletas elas eram realizadas e agora a gente tinha novas formas de avaliar isso. Então, a gente conseguia olhar para a informação de uma maneira muito diferente e nova. Então, aqui a gente abriu diversas formas de olhar para as informações que a gente tinha de uma maneira digital. E aí, então, se fez um trabalho de digitalização desses conceitos iniciais. Então, se voltou para os conceitos que foram formados e foram retrabalhados em como que a informação digital poderia atualizar esses conceitos e como isso poderia ser trabalhado de uma maneira mais atual para abordar esses assuntos com que se tinha na época que se tem hoje. E aí então a gente chega no que a gente tem até o momento como mapeamento digital de solos para produzir essa informação que a gente tem. Então, como eu disse, em 1941 Hans Jenny publicou uma equação que ele trazia como uma função do solo. Então essa função é conhecida como CLORPT, modelo CLORPT, que traz o solo como uma função de diversos fatores que formam uma classe de solo. Então, Jenny trouxe que o solo é uma função do clima, dos organismos, do relevo, do material de origem, agindo sobre o tempo e fatores desconhecidos. Então, ele deixou uma reticências aqui no final para que deixar a equação em aberto que poderiam ter fatores diferentes que poderiam ser alterados. O que significa isso? Significa que o solo é diretamente dependente desses fatores. E quando conhecido esses fatores, se conhece o solo.
Então se trouxe uma visão muito matemática e determinística para esse fator. O solo deixou de ser uma coisa ao acaso e começou a ter uma disposição onde se poderia entender e estudar fatores que correlacionados nos davam uma classe de solo ou um atributo de solo. Bom, então como eu disse, se a gente conhecer o clima e a gente atribuir valores arbitrários aqui de, por exemplo, 1 para clima, 1 para organismos, relevo 1, material de origem 1 e tempo 1, nosso solo resultante é 1. No momento que a gente altera esses valores, a gente deixa de ter aquela condição e vai ter um solo diferente de 1. Então, a gente alterou os valores, os fatores e toda a condição do ambiente que formava o solo 1, para ter um solo diferente de 1. E se eu tiver 1 e o meu solo for 2? Então, pode ser que tenha algum fator que eu não consigo determinar que faça essa mudança no solo. E aí vai depender do pedólogo, de quem estiver fazendo esse trabalho, de entender qual que é a variável que ele não conseguiu encontrar que fez esse solo se tornar o que ele é hoje. Mas, seguindo todas as condições, um solo com as mesmas características vai ser sempre igual. E aí a gente chega então no que se tem como mapeamento digital de solos. O mapeamento digital de solos ele é um, como é que eu posso dizer, ele é baseado, ele tem seus pilares, digamos assim, para seu entendimento, em 3 áreas. Levantamento tradicional de solos, porque todo o conhecimento pedológico que a gente vai adquirir vai ser fundamental para fazer um mapeamento digital de solos. Só é possível fazer um mapeamento digital de solos se a gente tiver um conhecimento básico e bem fundamentado sobre levantamento de solos. Então, toda a questão de relação solo-paisagem é extremamente eficiente e essencial no mapeamento tradicional e no mapeamento digital também. Porque senão a gente não consegue correlacionar os resultados que o modelo gera com o que tem no campo e o que tem na paisagem e termina gerando dado que não tem confiabilidade nenhuma. Depois disso, a gente entra no que eu tinha falado sobre a era da informação. Então a gente começa a trabalhar com sistemas de informações geográficas para armazenar e processar as informações. Aqui entra os avanços tecnológicos que possibilitam trabalhar com a informação de uma maneira diferente. Então a gente consegue ter uma visão dos dados diferente. O sensoramento remoto é a mesma coisa. Então a maneira de adquirir dados, que a gente chama no mapeamento digital de covariáveis, ela foi drasticamente mudada, porque até então o mapeador ou o pedólogo que estivesse fazendo o levantamento, ele trabalhava com o que ele conseguia enxergar na paisagem. Ele enxerga, por exemplo, a declividade da região, ele enxerga o tipo de solo, a altitude, e essas informações ele consegue, a partir disso, fazer um modelo mental e entender a disposição dos solos da paisagem. Só que a partir do momento que a gente tem dados de sensoriamento remoto que abrem uma gama praticamente infinita de possibilidades e de covariáveis que a gente pode adquirir, a maneira com que a gente consegue formular o nosso modelo mental e treinar o modelo matemático é muito maior. Então, o levantamento de solos, como eu tinha dito, ele parte do pressuposto da relação solo-paisagem. É um conceito essencial, eu sempre falo, que faz com que a gente consiga entender como que cada solo se dispõe na paisagem. Então a gente vai ter as áreas de topo com uma altitude maior, com solos bem drenados. A gente começa a descer a paisagem com solos com uma condição de drenagem inferior, até solos de várzea, contando os solos gleisolos, e os solos de encosta, que vão ser característicos também. Se a gente conhece a paisagem, a gente consegue ter uma noção do tipo de solo que a gente vai ter. Então, por exemplo, na região de Pelotas, a gente tem Pelotas está aqui, a FAEM está aqui, e essa área toda da FAEM é uma área muito plana, porque são solos de várzea. A partir do momento que a gente sobe um pouco o relevo, a gente começa a ter encostas mais íngremes, com solos mais rasos e áreas mais planas numa altitude maior. Então a gente vai ter solos mais profundos e solos mais rasos no topo. Tudo isso a gente consegue ver pelo Google Earth e qualquer informação digital
e a gente consegue traçar um perfil para saber o que a gente pode encontrar em campo. Se a gente conhecer a paisagem da região e os tipos de solo que ocorrem aqui, a gente consegue fazer inferências, obviamente precisam ser conferidas a campo, mas a gente consegue ter uma noção de como que o solo se dispõe na paisagem. E a gente pode usar então o máximo dessas ferramentas para extrair informações. Então, por exemplo, a gente pode criar as nossas topossequências clicando de um ponto a outro e pedindo para fazer um perfil de elevação. Então, a partir do momento que eu sei que eu vou sair desse ponto e chegar aqui, se eu conhecer os solos que passam por aqui, eu consigo entender a paisagem. Então, se eu sei que eu tenho solos de várzea nessa região mais baixa, com declividade menor, eu sei que aqui eu vou ter solos mais rasos em função da declividade, e aqui solos muito rasos porque é o topo do morro, com uma declividade muito maior. Então, a gente começa a ver a paisagem de uma maneira diferente. Antes, para fazer um trabalho como esse, a gente teria que percorrer toda essa distância. São 1,44 km por áreas não trafegáveis, nem um pouco, para poder ter uma noção de como que seria o solo. A partir desse momento, a gente consegue pegar pontos e entender como é que a paisagem se forma. Então, aqui a gente tem topos, aqui temos outros topos. Então, possivelmente, o solo que ocorre aqui vai se repetir aqui. A gente vai precisar observar a altitude de 50 metros aqui e de 140 metros aqui. Então, essa altitude pode fazer com que classes de solo diferentes ocorram. A gente vai ter possivelmente um material de origem diferente aqui, que resistiu à erosão, e aqui outro. Então, a gente vai ter essas áreas que vão ser mal drenadas porque estão nos vales, essas áreas mal drenadas que estão em vales, e a gente tem áreas com uma declividade que fortalece uma drenagem melhor. Então, a gente consegue começar a entender como é que a paisagem molda os solos e como é que esses solos vão se formar nessa paisagem. E a gente consegue fazer isso então para qualquer área, por exemplo. Aqui, como eu tinha dito da FAEM, a gente tem na FAEM áreas, toda a região de várzea, áreas muito planas. Então, se a gente traça uma topossequência nessa região, a gente tem uma variação de altitude muito baixa. Então, a gente sai de 19 metros até 2 metros. E aqui o ponto mais alto é de 26 metros. Então, para a formação de solos, esses valores eles não alteram muito. A gente vai ter condições muito planas. Então, a gente não tem uma declividade expressiva. A maior declividade que a gente tem aqui é de 3%, que ainda caracteriza um relevo plano. Então, a gente fica muito mais fácil moldar essas áreas com essas ferramentas digitais que a gente tem disponíveis. Os sistemas de informações geográficas, eles armazenam e processam essa informação. Então, eles fornecem como se fosse um banco de dados e uma maneira de organizar a informação que a gente vai usar. Então, a partir do momento que eu conheço, por exemplo, a área do município, o tipo de zoneamento que ela é usada, se ela é usada para as áreas rurais ou áreas urbanas, a altitude dessa área, a condição de drenagem dela e o tipo de uso dela, por exemplo, a cultura de arroz, eu posso, a partir desse conhecimento, dessas informações, ir a campo e conferir que isso é um planosolo, por exemplo, que é um solo característico dessas condições. Então, a partir disso, se eu consigo identificar condições semelhantes para uma área que eu não conheço o solo, eu posso, com uma certeza mais confiável, afirmar que aquela área com as mesmas condições é também um planosolo ou um solo parecido com ele, como um gleissolo ou um solo de várzea. Então, a gente consegue predizer ou estimar essas informações e começar a entender a partir dos pontos que a gente tem as classes de solo. Aqui é um SIG que a gente usa, o ArcGIS, e é como eu tinha dito. Então, eu tenho aqui o limite municipal de cristal e toda a disposição dele. Então, eu tenho toda a área com que eu vou trabalhar. Em qualquer trabalho, levantamento que a gente fizer, a gente vai ter uma área base. Então, vocês vão ter o limite de uma propriedade rural, o limite de um município, como é aqui. Qualquer levantamento vai partir de um recorte geográfico específico. Então, a partir do momento que eu tenho esse recorte aqui,
eu consigo traçar informações e armazenar elas para que eu consiga entender a paisagem de uma forma mais efetiva. Então, por exemplo, eu tenho aqui a informação de altitude de todo o município de Cristal. Então, eu sei que nos pontos mais brancos, como aqui, são os valores mais altos, com altitude maior, e nos valores mais baixos, como esses pretos aqui, ou esses níveis de cinza, são as áreas mais baixas do relevo. Então, a partir disso, eu consigo saber que aqui é o topo do morro e aqui é a área de várzea. E aí eu consigo traçar aquelas relações solo-paisagem, como eu tinha falado, da mesma maneira. E aí eu consigo linkar mais informações com isso. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, os perfis de coleta que eu fiz, a partir da plotagem deles, eu consigo ver que eu tenho perfis na parte alta do município, perfis na área de várzea do município e perfis intermediários aqui. Porém, eu não tenho informações nessa área e nessa área. Então, as minhas inferências para essas condições da paisagem são fracas, porque eu não tenho informação dessa paisagem. E como é que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso criar uma outra malha de pontos. Então, se eu, em vez de trabalhar com os triângulos verdes, eu trabalhar com as bolinhas vermelhas, eu vou ter informação distribuída de todo o município. Então, a partir daqui, eu consigo distribuir meus pontos de uma maneira muito mais efetiva, porque eu consigo visualizar o município, visualizar a altitude dos pontos e conseguir distribuir eles de uma maneira mais efetiva e eficiente para o meu mapeamento. Só que, ao mesmo tempo, eu aumentei muito meu número de pontos e eu possivelmente não consigo coletar todos eles. Tu tem um limite de pontos que tu consegue fazer para que o trabalho seja viável. Então, o que tu pode fazer para escolher quais pontos tu quer? Bom, tu quer escolher os pontos que estejam próximos das estradas. Então, eu tenho a malha viária das estradas de todo o Rio Grande do Sul que eu posso linkar com os pontos. Então, eu vou escolher coletar os pontos que estão mais próximos das estradas, porque eles são de fácil acesso, e a partir daí eu consigo fazer um zoneamento de quais pontos são melhores para eu coletar ou não. E aí a gente consegue filtrar as áreas de interesse do mapeamento. Então, por exemplo, esses pontos aqui não se tem acesso por estrada, então para chegar até um ponto desse, coletar essa informação, o tempo que vai ser gasto vai ser muito maior e a viabilidade dele é menor. Então, a gente vai filtrando esses pontos para áreas de estrada ou áreas com acesso mais fácil. Bom, mas eu ainda preciso de mais informações, então eu vou vir nas hidrografias. Então agora eu tenho as linhas de cada rio, arroio, riacho, sanga, seja o que for, de Cristal. Então eu consigo perceber, por exemplo, que tem pontos que estão dentro da drenagem, da área de drenagem, são áreas de várzea, pontos que não estão próximo à drenagem. Então eu consigo entender como é que esse solo é relacionado com a drenagem. Então são áreas mal drenadas, bem drenadas, como que essa disposição na paisagem afeta os pontos que eu vou coletar e a drenagem em si. E aqui então é o SIG que vai gerenciar essa informação e vai possibilitar um planejamento antes de ir a campo para fazer a coleta dos pontos de maneira mais efetiva possível e depois que tiver os pontos coletados, filtrar a informação e poder avaliar como foi feito de uma maneira muito mais eficiente também. E dentro do sensoramento remoto, a gente vai ter, dentro do SIG em geral, de processamento, a gente vai ter duas formas de dados espaciais. As matrizes, que são os dados raster, geralmente, que a gente fala, e o vetor, que geralmente são arquivos shapefile. Essa informação ela é importante porque ela distingue dois tipos de dados diferentes. Então, os dados de vetor, eles são esses dados onde a gente tem um limite delimitado por áreas, por polígonos, pontos ou linhas, que não perdem a informação quando a gente dá zoom, por exemplo, que era o caso que a gente tinha das linhas aqui. Então, eu posso dar zoom nas linhas que elas vão ter sempre a mesma forma. Então, essa linha ela vai ser sempre da mesma forma, por mais zoom que eu consiga dar nela, eu consigo perceber aonde a gente tem os pontos de inflexão da linha. Então, essa linha, esse segmento de linha é formado por um ponto daqui até aqui.
então que faz esse trecho da linha, esse trecho é ligado em outro, e assim a gente forma toda a rede de drenagem da área. Estrada, limite do município é a mesma forma. E geralmente a gente trabalha então com esses vetores, que podem ser pontos, linhas ou áreas, e a gente vai usar isso dependendo da escala. Por exemplo, se eu quiser representar a área de uma propriedade rural no mapa do Brasil, ela não vai ser um polígono, vai ser um ponto, porque a informação espacial dessa área é muito insignificante perante a escala do mapa. Então, dependendo do tipo de mapa que a gente for fazer, a gente vai usar um tipo de espacialização diferente. Então, a gente vai usar pontos quando não é para representar uma área ou um perímetro, é uma informação pontual, ou linhas quando a gente quiser representar comprimento, por exemplo, hidrografia, estradas, tubulações, linha aérea, linha de energia, todas essas informações lineares que não têm uma dimensão em outro sentido. E as áreas são então um conjunto de pontos que vão delimitar um perímetro para fechar. Então, quando a gente vai fazer o mapeamento de solos, a gente vai delimitar áreas de classes de solo específica. Então, eu vou fechar um polígono que seja da classe específica que eu estou mapeando, para separar essa área da área seguinte, que vai ter um outro tipo de solo. Mas lembrando que os pontos de coleta que eu for realizar, eles vão ser informações pontuais das unidades de mapeamento que eu vou gerar então depois com as linhas. E geralmente a gente vai trabalhar no mapeamento digital com as matrizes ou com os dados raster, que vão ser para representar fenômenos de correlação contínua no espaço ou com informações quantitativas. E esses dados de raster ou matrizes são exatamente matrizes onde a gente tem um valor x de colunas e um valor y de linhas. Então a gente vai ter as linhas e colunas delimitadas. E a resolução espacial do nosso raster é a dimensão dessa linha e coluna. Então, por exemplo, como eu tinha mostrado aqui, eu tenho os dados de altitude de cristal, são essas linhas e colunas aqui. Então, quando eu dou zoom, vocês podem perceber que aqui a gente tem uma linha e aqui outra linha. Essas linhas são a diferença entre as colunas e linhas. Então, a gente tem uma matriz aqui que separa cada pixel. Então, cada pixel cada centro dessa célula é um valor diferente de altitude, que vai variando desde esse mais claro até esse mais escuro. A gente usa esses valores porque eles representam uma variação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor e aqui eu tenho um valor diferente. A partir disso, eu consigo classificar esse tipo de solo, que pode ou não ser diferente desse, com as informações diferentes que tem de cada pixel ou cada célula. Isso não é possível com linhas, porque como vocês podem ver aqui da linha do lado, ela atravessa diversos pixels e ela não tem uma dimensão específica. Agora, o pixel não. Ele vai sempre se manter na mesma posição espacial e sempre com a mesma dimensão em x e y da linha e coluna. Então, a gente vai trabalhar sempre com os dados raster para mapeamento digital para ter essas informações. Outras informações que a gente consegue gerar em raster são fazer a álgebra dessas informações. Então, por exemplo, aqui a gente tem áreas de altitude mais baixa e áreas de altitude mais alta, porque o pixel é mais claro. Aqui, da mesma forma, a gente tem áreas mais altas e áreas mais baixas. Quando a gente tem uma transição entre uma área baixa e uma área alta, a declividade é maior, porque a declividade é justamente essa transição entre duas altitudes. Então, a gente pode gerar a declividade dessas áreas aqui. Então, a gente tem essas linhas brancas, esse pixel branco, com uma declividade maior, e onde o pixel é preto ou isso mais escuro, ele tem uma declividade menor, ele é mais plano. Essas informações vão ajudar, por exemplo, quando a gente tiver que delimitar solos rasos. Então, por exemplo, quando a declividade é maior, o solo tende a ser mais raso, e quando é mais plano, ele tende a ser mais profundo. Então, todas essas informações também rasterizadas, matriciais, são informações úteis quando a gente vai trabalhar com isso. E outras informações que o sistema remoto traz para a gente são as informações orbitais. Então, por exemplo, a gente pode gerar o índice de vegetação de áreas específicas. Aqui a gente tem o índice de vegetação de cristal. Por que ele é importante?
a gente consegue separar as áreas de água. Então, por exemplo, todos os corpos hídricos ficam escuros porque eles não têm infravermelho refletindo da vegetação. Não há vegetação na água e, consequentemente, ela não reflete no NDVI. Em contrapartida, a gente consegue identificar áreas com vegetação muito densa, que são essas áreas bem brancas que têm um valor mais alto e, consequentemente, ajuda a delimitar que tipo de solo tem na área de acordo com o uso de solo dele. A gente tem áreas de agricultura, áreas florestais, água, não tem solo. A gente consegue ter uma ideia de como o uso desse solo afeta as características então que a gente vai usar. Bom, então agora que a gente tem todas as bases formuladas do mapeamento digital, a gente pode partir para como que ele foi então imaginado e por que ele surgiu. Bom, seguindo a mesma lógica do que já tinha sido criado por Giene, McBride em 2003 publicou um modelo, uma equação, que descreve o solo, agora como uma função do próprio solo. Então, o solo ele funciona como um preditor do solo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso usar atributos do solo, como por exemplo matéria orgânica, qualidade física, atributos químicos, para predizer o solo que eu tenho. Então, se eu tenho dados de alumínio, por exemplo, eu posso determinar se os solos são mais alumínicos ou não. Da mesma forma, ele segue com o clima, organismos, relevo, material de origem, tempo e a posição espacial. Como aqui a gente já estava numa era digital, onde a informação digital era mais acessível, a posição espacial passou a ser um fator determinante para o solo. Porque a partir do momento que tu conhece a posição daquele solo ocupa, ele afeta o solo vizinho. Então a gente não vai ter transições entre classes de solos que não sigam uma lógica. Então, a partir do momento que a gente conhece a posição espacial, ela afeta a disposição dos solos vizinhos. E dentro do mapeamento digital, um grande avanço que teve no sentido de mapeamento, levantamento de solos, foi a capacidade da gente predizer a incerteza do mapeamento. No mapeamento convencional, a partir do momento que o pedólogo gerava as unidades de mapeamento, não se tinha como aferir aquela medição, aquela área que ele delimitou ou aquela informação que ele gerou. No mapeamento digital tem como medir os índices de incerteza da classe de solo mapeado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de cada pixel, cada célula tem um nível de confiança associado a ela. Então o modelo gera, a partir da entropia, a capacidade daquele pixel representar certamente a classe que foi mapeada, ou não. Dentro disso, a gente tem diversos métodos que aplicam, digamos assim, o mapeamento digital. São as formas de treinar o nosso modelo e um deles que eu trouxe para explicar aqui foi a árvore de decisão. Por exemplo, se o nosso fator é praticar esporte, a gente tem 3 condições possíveis. Ou o dia está ensolarado, ou o dia está nublado, ou o dia está chovendo. Dentro disso, se a gente tiver num dia de sol, a umidade pode estar alta ou pode estar normal. Se a umidade estiver alta, eu não praticarei esportes. Se a umidade estiver normal, eu pratico. Se estiver nublado, não tem condição nenhuma, pratico. Se estiver chovendo fraco, dá para praticar. Se for forte, não. Então, a minha coluna de resposta, minhas variáveis de saída seriam não e sim. E eu teria que passar por diversas condições que eu treino no modelo para ele entender. A partir do momento que eu digo para o meu modelo que ele tem essas condições, ele consegue replicar isso para os pixels vizinhos e entender. Então, se eu, a partir do momento que ele treina o pixel que eu não dei a informação, mas ele reconhece que essas condições aqui representam ele, ele consegue encaixar, digamos assim, qual classe de solo representa melhor aquele pixel. Bom, mas e como é que isso faz sentido com solo? O que praticar esporte tem a ver? Bom, praticar esporte não tem nada a ver com classe de solo, mas as árvores de decisão são empregadas da mesma forma. Então, se eu quero predizer a classe de solo específica de uma área, eu tenho algumas condições que eu posso separar ela. Então, por exemplo, a altitude. Eu posso ter áreas menores de 20 metros, onde a altitude é menor que 20 metros, ou áreas com maior que 100 metros. Por exemplo,
Dentro disso, eu ainda posso separar, por exemplo, a proximidade do lençol freático para menor que 5 metros ou maior que 5 metros. Dentro disso, então, eu vou ter as variáveis respostas de classe de solo, que é o que eu estou predizendo. Então, por exemplo, eu posso chegar à conclusão de que em áreas menores que 20 metros de altitude e com a proximidade do lençol freático menor que 5, eu vou ter classes como gleissolo. Quando a altitude for menor que 20 metros e maior que 5 metros de profundidade do lençol freático, eu vou ter um planossolo. Da mesma forma, se a altitude for maior que 100 metros e eu tiver uma declividade plana, eu vou ter um argissolo. Se for maior que 100 metros com declividade ondulada, terei um neossolo. Esses fatores com que eu treino o modelo vão determinar a capacidade que ele vai ter de reconhecer a área que eu passei para ele a partir das matrizes e condizer com a realidade ou não. Dentro disso, a gente vai ter, para praticar o mapeamento digital de solos, dados de entrada, a gente vai processar esses dados e teremos dados de saída. Dentro dos dados de entrada, a gente nunca, de maneira nenhuma, vai eliminar as saídas a campo, porque eles são os dados reais, são dados da condição de paisagem que vão fazer com que a gente treine o modelo adequadamente e passe por níveis de certeza adequados. Então, a gente vai coletar os dados de campo, analisar em laboratório, juntar os dados de sensoramento remoto que a gente consegue a partir de sensores orbitais e correlacionar eles com o solo. Dentro disso, a gente vai passar por sistemas de inferências, que podem ser espaciais ou não, que vão atuar sobre esses dados e realizar o treinamento do modelo. Então, a partir do momento que eu começo a treinar o meu modelo com esses dados de entrada, ele começa a ser alimentado com as informações para conseguir predizer com maior certeza as áreas que não temos informações. E depois disso, então, o que o modelo vai passar para mim vão ser as áreas dessas unidades de mapeamento e vão ser validadas por pontos coletados a campo para então poder mensurar essas incertezas que a gente tem associado aos modelos. O produto final, então, que o mapeamento digital gera ou busca em classes de solo são condições que a gente consegue mapear o solo a partir de pontos. Então, por exemplo, a gente consegue delimitar as áreas de solo a partir de coletas e a gente consegue determinar para cada pixel qual é a classe de solo que representa aquela posição espacial. Esse modelo ele foi treinado com nossos dados de entrada, processados em R. O R é um software tem diversas finalidades. Ele é baseado em códigos. Quem gosta de programação pode se entender com ele. E cada linha de código trabalha o dado de uma forma específica, tem uma função específica dentro do modelo, para que no final ele possa gerar, depois de todas essas relações de covariáveis, ele gere a informação que a gente precisa, que é o mapa predito de solos e o mapa de incerteza que eu vou mostrar agora. Então, por exemplo, aqui o modelo consegue entender que essas áreas em rosa representam áreas de solos vermelhos. Essas áreas em azul representam condições de gleissolos. Então ele consegue separar para cada pixel na matriz, cada célula na matriz tem uma informação que faz com que o modelo encaixe ele em determinada classe de solo. Um problema, digamos assim, do mapeamento digital de solos que a gente precisa ver é a questão das condições. Porque, por exemplo, se eu treinei o meu modelo somente com essas classes de solo, ele só vai ser capaz de predizer estas classes de solo. Ele não consegue pegar uma resposta diferente das dos dados de entrada. Então eu não vou ter capacidade de predizer ou de estimar, por exemplo, um latossolo, porque eu não treinei o meu modelo com um latossolo. Então essas condições elas precisam ser respeitadas para que a gente consiga, por exemplo, trabalhar com todas as classes de solo possíveis. Depois, então, de predizer o mapa de solos, a gente vai ter o índice de incerteza. O mapa de incerteza ele varia de 0 a 1, onde 1 é a maior incerteza possível. Então, a gente tem 100% de incerteza associada àquele pixel. Ele está 100% errado. Onde 0 também vai ser máxima certeza. Então, aquele pixel está 100% certo de que é aquela classe de solo. Em geral, os valores vão variar entre níveis de cinza entre 0 e 1, nunca vão ser exatos entre 0 e 1. Então, por exemplo, a gente tem o mapa de incerteza associado desse mapa,
ele gera também um mapa de incerteza que varia entre 0 e 1. Dentro desses valores, a gente vai ter os valores mais escuros e a gente consegue entender aonde que o nosso modelo acertou mais e aonde que ele errou mais. E isso é muito importante porque não se tinha como fazer essa conferência antes. A partir do momento que o mapeamento era finalizado, ele era estático. Ele não tinha como ser atualizado ou melhorado. Então, para isso, o índice de incerteza foi usado. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu sei que o meu mapa não está com índice de incerteza que eu considero adequado, eu posso voltar nessa área, fazer uma coleta de campo melhor, determinar melhor essas classes de solo, para treinar o meu modelo melhor, para que ele consiga ter mais certeza ao reconhecer essa paisagem. Então, eu consigo zonear as áreas com que a gente precisa melhorar o mapeamento. E isso faz total diferença porque começa a ter um fluxo de informação melhor. Então, eu posso ir a campo numa área, por exemplo, eu posso coletar essa área aqui primeiro e ver como meu modelo saiu com o resto do município. A partir do momento que eu sei que essa área aqui representa essa, eu posso focar meus esforços, recursos nessas outras áreas que não representam o meu modelo. Então, por exemplo, aqui o modelo foi muito certo ao trabalhar com as áreas de várzea. Então, ele teve um desempenho adequado, por exemplo, porque os níveis de certeza dele estão altos nessas partes aqui. Então, eu posso focar meus esforços em melhorar os mapeamentos na área de encosta e nas áreas com declividade maior para o modelo ser melhor calibrado para essas condições. Dentro disso, eu gostaria de agradecer a vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida, sugestão. Espero continuar com vocês mais depois fisicamente para poder ter o contato com a docência. Eu sou do grupo da Pedologia UFPEL, obviamente, e a gente trabalha ali com mapeamento digital de solos e outros trabalhos relacionados à qualidade ambiental. Então eu convido vocês, a quem for curioso, gostar de se aventurar nessas áreas. A gente está sempre tentando descobrir novas formas de trabalhar com os dados. Então toda essa área de programação em R, de SIG, de sensoriamento remoto, são áreas novas que a gente tem muito interesse em trabalhar. E a gente convida a quem quiser se aventurar nessa área. Não precisa ter conhecimento prévio nenhum, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. A ideia é criar um ambiente que a gente consiga fluir as ideias para ter sempre novas ideias inovadoras e trabalhar com partes importantes dentro da pedologia, da pedometria e poder avançar então na ciência do solo nesse sentido. Eu agradeço a todos e boa aula para vocês.